Olá pessoal, bom dia a todos. Vou estar corrigindo aqui a lista de exercícios sobre alavancagem e estrutura de capital. Bom, foram passadas 10 questões e eu vou estar corrigindo 6. 3 das que não serão corrigidas são teóricas, então a gente só voltar no vídeo anterior, que é onde eu gravei a aula, lá tá todas as respostas. E a outra questão, que é a 4, que eu não vou corrigir, que é a questão número 2, porque todo mundo acertou, né? Então, tem que corrigir. Parabéns aí a todos. Bom, a terceira questão, ela diz que uma empresa comercial tem custos operacionais fixos de R$ 30.000, um custo variável de 11 e um preço de venda de 14. Na alternativa pede-se o ponto de equilíbrio, certo? Que é dado pelo custo fixo dividido pelo preço de venda menos o custo variável. Substituindo os valores, aqui nós encontramos o preço de 10.000 unidades, o ponto de equilíbrio de 10.000 unidades. Ou seja, com 10.000 unidades produzidas, não se haverá lucro, mas também não vai ter prejuízo. A questão a alternativa B, ela pede o LAGIR, certo? Para as vendas de 9.000, 10.000 e 11.000 unidades. Bom, é interessante a gente aprender a fazer esse LAGIR, porque muitas vezes nas questões não vai dar o LAGIR pronto, você vai ter que achar ele, né? Isso é muito comum. Então, o LAGIR ele começa com as receitas, certo? Que é dado pelo volume produzido, no caso aqui, no modelo de 9.000 vezes o preço de venda, que é 14, ou seja, 9.000 vezes 14 vai dar 1.260, não, perdão, vai dar 126 mil, certo? 10.000 vezes o preço de venda vai dar 140 mil, 11.000 vezes 14 vai dar 154 mil. Então, nós já temos as receitas. Depois, nós temos que diminuir os custos variáveis, certo? O custo variável varia de acordo com a produção. Nesse sentido, vai ser 9.000 vezes 11, que vai dar 99 mil, 10.000 vezes 11, 111 mil e por assim vai. Depois temos que subtrair os custos fixos, conforme o enunciado, né? Ele não varia, então é 30 mil para todo mundo. Temos a receita, diminuímos os gastos operacionais, nós temos aí o lucro operacional. Né? No primeiro modelo, nós temos um prejuízo de 3 mil, no segundo modelo, nós temos um ponto de equilíbrio, e no terceiro modelo, nós temos um lucro de 3 mil. Bom, na terceira questão ainda, ele pede a alavancagem operacional, né? No caso, tomando referência como 10.000 unidades. Então, a forma de alavancagem operacional simplesmente é a divisão da quantidade vezes o preço menos o custo variável, certo? A mesma coisa do numerador, só que agora acrescentando, diminuindo os custos fixos. Substituindo os valores, nós temos aqui no denominador um valor de zero. Não deveria ter sido esse valor. Eu acabei, na hora de digitar, montar a questão de maneira que acabou ocorrendo zero, né? Mas não, isso não existe quando você tem o grau de alavancagem igual a zero, né? Significa que qualquer variação na receita da empresa não vai provocar nenhuma alteração no grau no lucro operacional, né? Então, esse zero aqui não faz muito sentido, mas eu vi que algumas pessoas colocaram esse valor, aí eu considerei. Outras nem fizeram. Bom, a quarta questão, ele afirma que atualmente a estrutura de capital de empresa industrial é composta por 500 mil de capital próprio, 800 mil de capital de terceiros, ela paga juros anuais de 200 mil, custo fixo é de 300 mil, o preço de médio de venda é 180 e o custo variável unitário é de 60. Sabe-se que a empresa vende 10 mil unidades e a empresa não paga impostos, né? Bom, eu vou tentar resolver aqui a A e a C primeiro, que é o lucro operacional e o lucro líquido anual, porque a gente resolve através do DRE. Bom, aqui eu criei um DRE, né? Aqui no lado esquerdo superior está a síntese dos valores. A receita é dada pelo preço de venda vezes a quantidade, né? Ou seja, 1.800.000, o custo variável é a quantidade vezes o custo variável unitário, certo? Que é 600 mil. O custo fixo ele não varia, 300 mil. Novamente, substituindo, diminuindo das receitas os custos fixos e os custos variáveis, nós temos um LAGIR de 900 mil. Então, já resolve a primeira alternativa, a letra A.
A alternativa, letra C, ela pede o lucro líquido, né? Então, é o LAGIR menos as despesas financeiras menos os impostos. Como a empresa ela não paga impostos, é somente as despesas financeiras, né? Então, chegamos aí, substituímos o valor de 200 mil dos juros, e chegamos a um lucro líquido de 700 mil. Bom, e a alternativa B, ele pede o grau de alavancagem operacional, né? O grau de alavancagem operacional é dado pela quantidade vezes o preço menos o custo variável, a mesma coisa no numerador, diminuindo os custos fixos, né? Bom, aqui estão os valores. Eu vi que algumas pessoas colocaram 120 aqui, depois subtraíram 60 novamente, né? Não tem necessidade, é sempre o preço de venda menos o custo variável. Bom, resolvendo, nós chegamos ao grau de alavancagem de 1,33. Bom, nessa questão ainda, eu pedi o grau de alavancagem financeira e o grau de alavancagem total. Porém, eu não dei os dividendos preferenciais. Isso inviabiliza que essa questão seja respondida. Aqui agora eu vou estar colocando vou estar colocando os dividendos preferenciais para mostrar como que se calcula. Bom, considerando os dividendos preferenciais de 2.300, o grau de alavancagem é dado pela forma de Lagir, tá aqui a fórmula, aqui no lado inferior direito. Lagir menos os juros, menos os dividendos preferenciais, vezes 1 dividido por menos a taxa de tributação. Nesse sentido, substituindo os dados lá, né, 900 que é o Lagir, os juros que é os 200 mil, os dividendos preferenciais de 2.300 e a taxa de 0,4, nós chegamos a um grau de alavancagem financeira de 1,29. Já no grau de alavancagem total, é simplesmente o produto do grau de alavancagem operacional e o grau de alavancagem financeira, tendo-se um grau total de 1,71. Bom, na questão 5, ele dá 3 alternativas e você tem que escolher as que estão certas, né? Bom, a empresa Alfa apresentou os seguintes dados: capital de terceiros 40 mil, custo de capital de terceiros de 5%, né? Capital próprio de 60 mil, lucro operacional 3.200, LPA de 0,20 no ano 1 e 3.800 de lucro operacional e 0,27 no ano e LPA de 0,27 no ano 2. Bom, a primeira alternativa diz que a alavancagem financeira da empresa é favorável, pois apresentou um GAF de 1,87, né? Bom, colocando na tabela aqui o custo do capital próprio de 60 mil, o capital de terceiro de 40 mil, nós temos o capital total da empresa de 100 mil. O Lagir é 3.200, nós temos que descontar aí os juros, né, que no caso é 5%, que é o custo de capital em cima do valor de terceiros, que é 40 mil. Nós temos aí o valor de 2 mil, né, 3.200 menos 2 mil, dá um Lagir de 1.200. Né? A mesma coisa para o ano 2. Nós temos o Agir, no caso vai ser 3.800, dado na equação, na questão, subtrair os gastos financeiros, nós temos aí um LAIR de 1.800, né? Bom, aí foi dado também o LPA, lucro por ação de 0,20 no ano 1 e 0,27 no ano 2. Note que o Lagir variou 18,75%. Basta você dividir o valor final menos o inicial e subtrair 1. Chegamos ao valor de 18,75. A mesma coisa aqui no LPA, nós temos o valor de 35. Nesse sentido, o grau de alavancagem financeiro é dada pela diferença do LPA e pelo Lagir, né? Ou seja, o grau de alavancagem financeira é de 1,87, o que confere a primeira questão como correta. A segunda alternativa diz que o pagamento de juros é de R$ 2.000, e de fato nós encontramos aqui um juros de R$ 2.000. Porém, o nosso LAIR é de 1.200 e não 1.210. Em 1.800, ou seja, não tem correlação. Então, a questão 2 está errada. A questão 3, ela vai ser baseada com o índice de endividamento, né? Lembrando a todos que é o passivo circulante mais o não circulante dividido pelo o ativo total. Só que nessa questão não deu o ativo total. É preciso ter um pouco de malícia para estar respondendo essa terceira alternativa, né? A empresa Alfa não terá dificuldade para obter novos empréstimos bancários quanto ao aspecto de endividamento, por caso se considere que o índice aceito pelo sistema bancário é de 0,7. Bom, se eu não tenho um ativo total, como é que eu vou fazer? Simplesmente eu trouxe aqui um balanço patrimonial, peguei na internet sem relação com a questão, só para exemplificar. No lado superior direito, nós temos aqui o capital de terceiros, né, que é o passivo circulante e não circulante. E no patrimônio líquido, nós temos o capital próprio. Né? Então, somando o capital de terceiros com o capital
próprio, nós temos o capital total da empresa, que lá a gente achou 100 mil. E lembrando que o lado direito sempre tem que ser o lado esquerdo, né? Então, se nós temos aqui um total do passivo de 100 mil, o total do ativo também tem que ser 100 mil. Nesse sentido, o endividamento é dado pelo passivo circulante mais o não circulante, que é 40 mil, a gente foi, que é o capital de terceiros, foi dado na equação, ou seja, para resolver essa questão, você já ignora a tabelinha lá, foi só para o balanço patrimonial, foi só para fins de exemplificação, né? Então, nós temos aí o capital de terceiros de 40 mil, e nós temos o capital total, né, de 100 mil. Afinal, o lado direito tem que ser o lado esquerdo. Então, nós temos um índice de endividamento de 0,4, menor que 0,7, conferindo, então, a terceira alternativa como correta. Então, logo, a letra C é a correta. Apenas uma pessoa acertou essa questão. Bom, a questão 8 ele vai dizer que a empresa Fertiagro possui gastos financeiros de 35 mil reais ao ano, um lucro operacional de 300 ao ano, uma taxa de imposto de 40% de imposto de renda e um custo médio ponderado de capital de 14,5. Determine o valor da empresa. Bom, o valor da empresa, no ação de estrutura de capital, ele é dado pelo LAGIR vezes 1 menos a taxa de tributação, dividido pelo custo médio ponderado de capital. Nesse sentido, substituindo os valores do LAGIR, que é 300 mil, dado na equação 1 menos 0,4, também dado na equação, dividido pelo custo médio ponderado de capital de 14,5. Ou seja, substituindo todos esses valores aqui, nós encontramos um valor da ação de 1.241.379. De fato, é um valor da ação muito alto, porém não estranho. Existem algumas empresas que as ações são muito caras, né? Então, eu trouxe um link aqui, caso vocês queiram pesquisar mais, tem ação aí custando quase 100 mil reais e tal, mas não estranhe esse valor aqui. Obviamente, na prova a gente vai diminuir esse valor. Bom, na questão 9, deixa eu só conferir, é isso mesmo. Na questão 9, diz que, resumidamente, a empresa ela coletou os seguintes dados, né? Ela nos deu o índice de endividamento, o lucro por ação esperado, certo? Vocês corrijam aí, desses 10%, coloque 4,4, isso não vai interferir na resolução da questão, certo? Até para estabelecer uma ordem lógica, porém, acho que só uma pessoa acertou, fez essa questão, só uma fez, e ela acertou, certo? O lucro por ação esperado e o retorno exigido. Bom, o valor da ação é dado pela divisão do lucro por ação pelo retorno exigido, ou seja, 3,12 dividido por 0,13, né, que é os 13%, vai dar 24. E por assim vai, resolve essa coluna, divide por essa, e nós temos aqui o valor por ação, 4,4 dividido por 22 dá 20 reais. Então, assim, calcule o valor da ação, já tá disposto aqui na questão. Agora, qual a estrutura de capital que você recomendaria e por quê? Vamos resgatar a aula passada, que a estrutura ótima de capital é aquela que maximiza o valor da empresa, dado um certo nível de endividamento, certo? Lembrando que não é um valor exato, é sempre um intervalo, uma aproximação. Considere que o valor da ação ele tende a crescer quando o índice de endividamento também aumenta, ou seja, 0, 10, 20, 24, 29, 30, 32. Porém, em determinado ponto, o preço da ação começa a cair, porque o custo da dívida, o retorno exigido se torna maior, né? Então, vai para 29, 25, 20. Nesse sentido, a estrutura de capital ótima, ela vai estar aqui em torno de 30%, porque é onde o valor da ação é maior. Ok? Então, a gente recomendaria a carteira de 30%. Na alternativa, ou na questão D, ela é bastante interessante também. O diretor financeiro da Tampa Manufacturing acredita que a estrutura de capital com 10% de capital de terceiros e 90% de capital próprio está pouco alavancada, né? Nesse sentido, ele propôs duas estruturas alternativas com os seguintes dados. Ele colocou aqui o índice de endividamento atual da empresa, que é 10%, certo? Ou seja, o capital de terceiros é 1 milhão, certo? Porque ele fala que tem a necessidade aqui de investimentos de 10 milhões de reais, ou seja, 10% de 10 milhões, 1.000. Endividamento de 1 milhão. 30% do endividamento, 3 milhões, endividamento de 50%, 5 milhões. Ele oferece aqui a taxa, que o capital de terceiros ele deve ser remunerado, né? 9, 10 e 12. O número de ações ordinárias, 100 mil, 70 mil e 40 mil. E o custo que de capital próprio, né, que essas ações ordinárias têm. Então, 12, 13. E nessa
terceira coluna aqui, vocês coloquem o valor de 18, certo? Acho que dava 4, foi um erro de digitação. Independentemente disso, não tem lógica, porque à medida que você aumenta o capital, o custo do capital próprio, né, mais o investidor ele tem um retorno, então coloque aqui 18%. Ninguém fez essa questão, e esse valor que não impedir, certo? Bom, o diretor financeiro espera que o Lagir continue com 1.200.000, ou seja, independentemente se aumentar o lucro operacional, ou independentemente se aumentar o endividamento, o lucro operacional vai se manter constante. E a taxa de imposto de renda é 40%. Nesse sentido, qual a estrutura de capital você recomendaria e por quê? Considere que a empresa tem necessidade de investimento de 10 milhões. Primeiro passo a fazer é o DRE, né? Lembrando que o Lagir ele é constante, 1.200.000 para todos. Os juros é calculado com base na taxa do cupom e o capital de terceiros, ou seja, 9% de 1 milhão, vai dar aí 90 mil, correto? É isso mesmo, vai dar 90 mil. No segundo modelo aqui, vai ter que ser 10% do cupom em torno aí de 3 mil, que a gente vai encontrar 3 milhões, vai dar em torno aí de 300 mil. No segundo vai ter 12% em cima de 5 milhões, que a gente vai encontrar 600 mil. Bom, então já que a gente aprendeu a calcular os juros, nós já podemos ir por aí, né? Porque do LAGE é lucro antes dos juros e dos impostos de renda. Como nós já temos os juros, então ficamos do LAI, lucro antes do imposto de renda. Nós subtraímos esse valor de 1.200.000 por 900 mil, ou por 90 mil, certo? Aí nós temos aqui 1.110.000 de LAIR para todas as questões, todas as colunas. Tiramos o imposto de renda, certo? De 40% em cima do LAIR, nós temos esses valores aqui. Posteriormente, nós tiramos do LAIR, subtraímos o imposto de renda, nós temos o lucro líquido aqui para as três alternativas de estrutura de capital. Certo? Depois nós temos o número de ações que foi dado aqui na questão, né? Ações ordinárias, 100 mil, 70 mil, 40 mil. Então, foram colocados esses valores e a gente, como lucro por ação, nós pegamos o lucro líquido dividido pelo número de ações, né? Ou seja, 666 mil dividido por 100 mil, a gente vai encontrar um LPA de 6,66 para o primeiro modelo, 7,7 para a segunda e 9 para a terceira estrutura. O retorno exigido também foi dado na questão, certo? 12, 13 e 18. Então, a gente pode colocar aqui 0,12, 0,13, 0,18, lembrando que como se chega ao valor da ação, né? Lembrando, divide o lucro por ação pelo retorno exigido. Nós encontramos aqui um valor de 55,5, 59,34 e 50. Nesse sentido, qual a estrutura ótima de capital? Aquela que maximiza o valor da empresa. Qual é o valor máximo que nós encontramos? 59, ou seja, é a coluna do meio que se configura como 30% de endividamento, né? Então, ela é a estrutura de capital que a gente recomendaria, porque ela maximiza o valor da empresa. Bom, pessoal, essa foi a lista. Espero que vocês estudem para a prova, certo? A gente está montando uma prova bacana para vocês, porém preciso estudar, certo? No mais, dedico aí a todos boa sorte, sucesso e um bom final de semana e bons estudos. Valeu!